Pois é, além do volume de chuva mais elevado, os ventos devem ficar mais fortes nesta sexta-feira. Há risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em várias regiões do estado de São Paulo, inclusive na região metropolitana. O governo do estado já mobilizou um gabinete de crise e solicitou que municípios mantenham equipes de prontidão para eventuais emergências. Para falar sobre isso, a gente convidou aqui no ProConexão a Tenente Ludmila Alcântara, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo. Tenente, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Está com a gente hoje aqui no Conexão Record News. Boa tarde, Jonathan. É um prazer falar com todos os espectadores da Record nessa tarde. Como você mesmo disse, o gabinete de crise está mobilizado aqui no Palácio dos Bandeirantes, na sede da Defesa Civil, que é onde fica a nossa Defesa Civil Estadual. E aqui a gente tem diversos representantes de diversos órgãos que estão relacionados a essas ocorrências de chuvas, acompanhando in loco toda essa mudança de tempo, de temperatura, essas possíveis pancadas de chuvas, todas as ocorrências relacionadas para a gente atuar de uma forma mais rápida e conseguir dar uma pronta resposta para o cidadão e para aquela pessoa que está lá na ponta da linha necessitando de ajuda. Gente, olhando para a capital paulista, quais pontos merecem maior atenção tanto das autoridades quanto da própria população também? Sim, como vocês mesmos mostraram agora de pouco na previsão do tempo, esse ciclone, essa tropical que está pela faixa leste do estado, ele se aproxima, mas ele não atinge todo o estado de São Paulo com forte intensidade. Então, ele já se dissipa, vai pegar bastante da costa leste, principalmente os municípios que estão na divisa com o estado de Minas Gerais, capital, região metropolitana, que foram regiões onde apresentamos altos acumulados de chuvas nas últimas horas, como foi mostrado também na região metropolitana, as ocorrências relacionadas, inclusive pessoas enfrentando áreas alagadas, coisas que a Defesa Civil aqui a gente sempre segue informando para as pessoas não enfrentarem áreas alagadas nesse período. E então, as regiões que a gente merece mais atenção, toda a faixa leste, os estados em divisa com Minas Gerais, região metropolitana e capital de São Paulo. Lembrando que todo estado tem previsão de chuva moderada para essa tarde de sexta-feira, e como são chuvas contínuas, chuvas generalizadas, diferente daquelas chuvas de verão, que elas normalmente aparecem no final da tarde, então a gente tem a previsão de chuva também no período da noite. Então, aquela chuva mais contínua e que pode perdurar aí durante toda a sexta-feira e madrugada também. Tenente, já que você citou Minas Gerais, nós temos agora imagens ao vivo da capital, Belo Horizonte, temperatura nesse momento 23 graus, chove nesse momento na região central de BH. A minha pergunta é, essa chuva que nós estamos acompanhando, a chegada desse ciclone, deve concentrar com maior intensidade nesta sexta-feira apenas ou seguiremos para um fim de semana chuvoso nessas regiões? Como disse, esse sistema ele já se afasta da costa do estado de São Paulo. Então, a previsão é que a gente tenha um pouco mais de intensidade, como eu disse, chuvas moderadas a fortes nessa sexta-feira, e a partir de sábado a temperatura já fica um pouco mais amena, as máximas já aumentam um pouquinho. Então, a gente já volta para aquela característica bem típica da estação, que são as chuvas de verão. Aquelas chuvas no final da tarde, após um dia de calor intenso, predomínio do sol, aquele dia mais abafado. No final do dia, aquela pancada de chuva. Lembrando que chuva de verão também ela não costuma ter à noite, né? Então, porque a gente não tem o calor suficiente para poder caracterizar essa chuva, porque ela vem de uma forma intensa justamente por conta desses acumulados de chuvas, esse acumulado de calor que é retido durante todo o dia. Então, a previsão é que a partir de sábado, amanhã, a gente já tem uma chuva de verão, temperaturas um pouco mais amenas e não tem essa chuva generalizada, essa chuva contínua, como a gente tem a previsão para hoje.
Vamos agora com imagens ao vivo da capital paulista. São Paulo registra agora 23 graus de temperatura, bastante nuvem agora na região da Avenida Paulista. Tenente, para aquela pessoa que mora numa área de risco, qual é a orientação? Sair de casa quando a chuva fica mais forte, espera receber um alerta da Defesa Civil? É importantíssimo nesse período, Jonathan, a gente sempre redobrar o cuidado, principalmente com a exposição aos locais externos, até porque esse período de chuvas, esse período de verão, ele é caracterizado pelas chuvas de verão. E aquela chuva de verão, ela é contínua, ela tem todos os dias, né? Então a gente já está acostumado com aquela chuva corriqueira, porém, por ser chuva intensa, por ser uma chuva forte, rápida, ela aumenta o risco de alagamento, deslizamentos, quedas de árvores, abalo de estruturas metálicas, quando a gente tem um pouco mais de incidência de ventos. Então, cabe à população redobrar o cuidado, principalmente não enfrentar áreas alagadas. A gente vê muitas imagens de pessoas se expondo ao risco desnecessariamente. Às vezes eu sei que a pessoa quer proteger aquele bem, que é o único meio de transporte, a pessoa quer salvar ali o carro, a moto, acaba se expondo ao risco, mas a gente recomenda não enfrentar áreas alagadas de maneira nenhuma, porque dependendo da força da enxurrada, da força do vento, essa pessoa ela pode ser facilmente arrastada. Quanto a deslizamento, sempre ficar atento para aquelas pessoas que moram em região de encosta, normalmente na região do vale, região do litoral, são locais mais propícios para as ocorrências de deslizamentos. Até porque, como eu disse, a chuva de verão, ela vem após um dia de calor intenso. Então, sempre a gente tem aquela pancada de chuva no final da tarde. Isso o solo não tem tempo hábil para secar e para drenar, às vezes, aquele acumulado de chuva. Então, o solo sempre permanece úmido, o que aumenta, ainda assim, o risco de ocorrência com deslizamentos. E quedas de árvores, postes, placas, nesse período é muito comum esse tipo de ocorrência. Às vezes a pessoa se abriga ali próximo de uma árvore, acha que está se protegendo, mas ela está se expondo mais ao risco. Então, são diversas ações que as pessoas podem fazer para se proteger nesse período, sendo que a Defesa Civil, como eu disse, com o gabinete aqui instalado, está fazendo a parte dela, que é monitorar, emitir os alertas, acompanhar essas ocorrências, e a população pode fazer a parte dela também, que é se proteger. Com certeza, Tenente. Muito obrigado pelas orientações, pela participação com a gente aqui no Conexão Record News. Um bom fim de semana. Até mais, a Defesa Civil está sempre à disposição. Muito obrigado.